Amém? Amém? Estão felizes ainda ou não? Amém. Queridos, hoje eu quero trabalhar algo super importante que está acontecendo em todos os lares, que é a respeito das mídias sociais, das redes sociais, a respeito da internet, a respeito dos canais que isso traz para a gente, a respeito de ameaças, a respeito de oportunidades que chegam com esse advento. Quem aqui não usa a internet? Quem aqui não usa rede social? Então estou falando para o público certo. Quanto você usa de rede social? Já olhou no seu celular? Quando você pegar o celular e falar assim, deixa eu ver quantas horas eu usei essa semana. Já fez isso? Já fez? É legal? Depende. Depende do que eu faço com essa rede social, depende da relação que eu tenho com ela. Que tipo de relação nós temos com as redes sociais e com a internet? Então, essa palavra de hoje, ela pode ser um pouco confrontadora. Cutuca seu irmão assim. Fica bravo não. Deus é bom. O pastor não é muito não, mas Deus é bom. E realmente essa palavra primeiro falou comigo. Falou com a Gra, porque a gente já compartilhou isso. E a ideia é trazer mudança. E além da mudança, trazer resultados melhores. Amém? Quero começar contando algo super importante para vocês. Talvez alguns de vocês se escandalizem, mas eu nasci antes da internet. Antes das redes sociais eu nasci. Naquele tempo a gente encontrava com dinossauros nas ruas e era um desafio muito grande fugir desses dinossauros, porque você não tinha WhatsApp para avisar onde estava, o que estava acontecendo. A vida era diferente, né? Eu não vou pedir para levantar a mão, mas tem muita gente que viveu esse tempo. Tem coisa que eu não sei, me contaram. Como que era a vida antes disso? Como que era uma pesquisa escolar quando não tinha internet? Biblioteca, abria livro, e aí esperava alguém que estava usando o livro terminar para poder pegar, porque também não tinha tanto exemplar. Como é que é hoje fazer uma pesquisa? E o que a gente faz com a pesquisa? Copia e cola. Será que a gente lê mesmo? Trabalho escolar é uma brincadeira, né? Vocês sabiam que a gente fazia ligação telefônica no meio da rua, assim, parava num lugar e pegava um aparelho? Como é que chamava? Tem gente mais velha que eu aí. Tinha fila. A gente escutava a conversa dos outros ainda. Dava palpite a hora que a pessoa saía da fila. Não, mas por que você fala com esse cara ainda? Ficha telefônica, Nilton, fica... Disfarça, cara. Mas tinha coisa diferente também. Quem já viu uma brincadeira que chama brincadeira de elástico? Pouca gente. Então, ao invés de fazer um monte de coisa que se faz hoje, as crianças, as meninas principalmente, iam para a rua brincar de elástico. Já viu essa brincadeira, não? Nunca entendi direito, mas é um elástico que fica vestido, né? A gente assistia televisão em casa. Cara, a gente não assiste mais televisão. Isso pode ser muito bom, mas a gente reunia todo mundo na sala para assistir um programa de televisão. Às vezes um Globo Repórter, não sei se você lembra disso. Um dia à noite, reunia a família e ficava espantado com aquilo. Lembra disso? Agora eu vou contar uma coisa que muita gente não sabe o que é. A gente saía para paquerar. Sabe o que é isso? Não. A gente saía para paquerar. Então ia na quermesse. Ia na quermesse e ficava só para ficar com os olhão. Se arrumava todo, né? Hoje não tem mais isso não. Tinha uma coisa que acontecia e existe ainda, descobri hoje que existe. A gente ligava num local lá, no 130, para saber a hora certa. Então a gente ligava, que hora... É muito insano mesmo.
Um 02 é informação. Eu não sei que informação a gente buscava, mas a gente buscava informação. Cara, se era tão difícil, como a gente fazia para comprar uma passagem aérea? Como é que compra hoje? Só dá um clique. Como a gente fazia para comprar uma passagem aérea? Alguém pode me dizer? A gente saía até uma companhia ou uma agência para pedir passagem. Era uma dificuldade. O mundo mudou. Tem gente falando assim, o mundo vai mudar. O mundo não vai mudar. O mundo mudou. Tem gente falando assim, porque eu estou me preparando, porque o mundo vai ser assim. Não vai ser, já é. Eu trouxe um período muito grande, mas se a gente olhar para 2 anos atrás, é tudo diferente. Olha o WhatsApp, o que ele é na nossa vida. A gente consegue trabalhar com centenas de pessoas ao mesmo tempo, usando uma ferramentinha que antigamente a gente dava um perdido no dia, assim, não dava? Sumia umas 4 horas, o patrão nem ficava sabendo onde você estava. Hoje tem GPS para tudo, sabe tudo que você está fazendo, o carro é monitorado. A vida mudou, tudo mudou. A gente mudou? A gente mudou. Estava falando do WhatsApp. Tem um concorrente do WhatsApp, acho que chama WeChat, né? Na China, que é maior do que o WhatsApp. E a gente ainda nem conhece. Loucura, né? Ele já tem, acho que 1 bilhão de usuários só na China. Imagina quando liberar. Se eu não me engano, o WhatsApp tem 1 bilhão e 270. Está quase alcançando o WhatsApp só na China. E é tão louco que por ele você faz compra, troca tudo o que você quiser, compra passagem, qualquer coisa, pela ferramenta WeChat, que é uma cópia do WhatsApp. Onde a gente está mesmo, hein? Eu me lembro falando onde a gente está, que eu saía para viajar, eu era representante comercial, então, você vai lá viajar para Inhandeara, depois de Rio Preto. Aí você pegava um mapa, abria dentro do carro, e às vezes dirigindo, né? Hoje o povo fala de não olhar no celular, você andava com o mapa aberto assim, procurando onde eu viro. Como é que a gente se adaptou a tudo isso? 64%. Dizem que já 70% da população brasileira usa celular. 70%. Tem mais celular, tem mais linha do que gente no Brasil. Então a gente não pode falar mais que vai mudar. E eu estou provocando isso, perguntando várias vezes, para você se situar. Onde você está nessa virada? O que está acontecendo com a sua carreira? O que está acontecendo com as, 50 horas por semana que você passa na rede social? 30 horas, talvez, se for pouco. É a média de consumo de internet hoje, por pessoa. É quase igual a carga horária de trabalho, 44 horas, né? CLT. Então, a pessoa passa 30 horas usando redes sociais, e em especial Instagram, né, e Facebook. O que a gente tem feito com as nossas horas? Para ler um livro muito bom, a gente gasta mais ou menos 400 horas. Uma leitura média. Faz a conta de quantos dias eu preciso, se eu quiser trocar as minhas relações na rede social e o que tenho recebido, com uma leitura de um livro que talvez mude o meu destino. Mas Monroe falava assim, não compre comida, compre livro. Não precisa ser de papel, mas eu preciso ler. Pode ser audiobook, mas eu preciso de conteúdo. Eu preciso me desenvolver porque o mundo mudou. Para poder me situar na página que o mundo está. A gente pode continuar sendo insistente e permanecer onde a gente ficou lá atrás. Mas as coisas vão passar, as oportunidades vão passar. Vou te dar um exemplo. No século XIX para o século XX, existiam centenas de fábricas de carruagem. Sabe carruagem de cavalo?
Existiam milhares de empresas para tirar os dejetos dos animais das ruas, porque eram toneladas e toneladas de dejetos nas ruas, fezes de animais. De repente criaram um tal de carro. O que aconteceu com aquelas empresas? O que aconteceu com aquela mão de obra? Está literalmente ficou fora. Dizem não, né? Isso é um fato mesmo, já é um dado. Em poucos anos, os advogados vão ser reduzidos aí em números absurdamente, porque robôs vão fazer isso. Cirurgias vão ser feitas por robôs, estão sendo feitas já. Descobertas. Vai gerar desemprego, gente? Não. Vai precisar de mais gente para criar essas coisas, para servir a cada um de nós. Só que eu preciso entender que para onde eu estou indo. Para isso eu preciso me conhecer, saber das minhas habilidades, alinhar isso com o que vem acontecendo com o mundo, para poder ter sucesso. Então, Deus colocou uma habilidade em cada um de nós? Pelo menos uma colocou. Deus colocou um pouquinho de fé em cada um de nós? Colocou fé em cada um de nós. Depende de quem agora? Fala, depende de mim. 140 milhões de pessoas estão nas redes sociais hoje, só Brasil. As empresas estão vendendo pelas redes sociais. A gente gasta horas nisso e as empresas estão adorando, porque a gente acaba consumindo, de alguma forma, ou o conteúdo, e aí a gente influencia outras pessoas, ou a gente compra produtos. O tempo todo tem sido assim. E o legal é que às vezes a gente começa a misturar o mundo natural com o mundo virtual ou digital. A gente começa a tomar decisões e definir a nossa vida e as atitudes que a gente vai ter por impressões digitais. Eu nem sei se eu posso dizer isso, se existe isso, mas a gente começa a criar conceitos pelo que a gente vê acontecendo digitalmente. E muitas vezes o que a gente vê no mundo digital é verdadeiro? Não. Haja visto as fake news. O que é fake news? Notícia falsa? Mentira, posso chamar de mentira? Mentira, quem é o pai da mentira? O diabo. Então a gente já pode dizer que o fruto dele, ou a obra dele, ou a presença dele se encontra na rede social, se encontra na internet. Posso dizer isso? Então a gente não pode mais entrar na internet, amém, irmãos? Mas o diabo está lá. Então a gente está numa situação, ou a gente entra nesse ambiente do diabo e olha, a gente pode cair, hein? Ou a gente foge disso. Para quem concorda com isso, pode trazer seu celular e deixar aqui hoje para mim. Vou cuidar disso para você. A gente está num momento de decisão para não ser levado ao uso e costume como sempre fomos levados, como povo, e às vezes até como igreja. Porque quando inventaram um tal de código de barras, lembra do código de barras? Tem gente que ainda lembra disso? Aquilo era a marca da besta, porque se somasse todos os números, dava a marca da besta. Estou falando coisa séria. Pastores pregavam isso e ensinavam, não compre nenhum produto que tem código de barra. Isso é o domínio do mundo. Depois, vem um tal de chip subcutâneo, né? Então, se você tiver uma marca, um chip, você é da besta, você vai ser dominado pelo mundo. Querido, você já é dominado pelo Google, pelo Facebook. Se você usa um celular, ele sabe tudo que você fala está sendo gravado. Tudo que você faz, muitas vezes, está sendo filmado. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu dar uma baixada aqui. Então, a gente já está no mundo, a gente já está inserido nisso. A gente pode fugir, como aquele povo que andava com João Batista, e ir para o deserto, vestir roupa de camelo. Ou a gente pode fazer aquilo que Jesus falou para fazermos, ir até os confins da terra. Não ter medo de nada.
ser desenvolvido por ele e se transformar numa referência. O que você prefere? Por quê? São 2,4 milhões de fotos são curtidas por minuto no seu Instagram, nesse aplicativo que você usa. Eu não sei se o número é só isso, mas a referência que eu peguei é essa. 2,4 milhões de curtidas. Quantas fotos então? Quanto a gente está sendo bombardeado? Quanto a gente está sendo levado a uma formação mental? Sabia que 75% dos usuários do Instagram são mulheres? 75%. 60 milhões de fotos são postadas por dia. Quem que é o número 1 do Instagram, que tem mais seguidores? Sabe não? O Instagram. O Instagram do Instagram tem 303 milhões de seguidores. E o segundo colocado? O Cristiano Ronaldo. E aí eu vi que o Neymar é o 10º. E tem uma galera ali, Ariana Grande, Selena Gomez, entre esse bloco aí de 1 a 10. Cara, qual é o poder de influência que essa galera tem sobre o mundo inteiro? Absurdo. É um canal forte demais. Então, quando o Cristiano Ronaldo disser algo, 169 milhões de pessoas vão receber aquilo. Por que eu estou trazendo tudo isso? Aonde é que a gente entra nessa história como igreja? Ou não entra? Ou a gente entra como um jogo que já está definido o resultado? Simplesmente a gente é levado. Qual é o nosso papel na mídia social? Ou a gente fecha a sala e vamos orar e esperar Deus, Jesus voltar e resolver nossos problemas? Eu estou usando um canal, que talvez hoje seja o mais importante, provavelmente é, internet, redes sociais. Mas são quantos canais nós temos de influência do reino de Deus? Quem trabalha em uma empresa aqui? Levanta a mão, por favor. Mais ou menos 30 pessoas. Tem gente que não levantou a mão. Quem tem empresa aqui? Levanta a mão. Mais umas 20 pessoas. São 50 pessoas só aí. Quem estuda? Está na escola, faculdade, qualquer coisa? Pode levantar a mão. Mais umas quase 20 pessoas. Quantos ambientes podem ser afetados se eu entendo o meu papel? Todos. Toda cidade pode ser afetada. Toda cidade pode começar a ter paz. Se o Espírito Santo está em mim e eu sou intencional quando apareço em algum lugar, quando vou numa festa, quando chego ao shopping, quando eu chego na empresa que trabalho, ou na minha empresa, ou na minha escola. Falei para vocês que a gente ia provocar você um pouquinho hoje. Eu quero mesmo que você pense e faça uma conta agora, real, o quanto você tem sido intencional em ser luz nos ambientes que você tem relacionado, seja qualquer ambiente, família, qualquer um. O quanto você tem usado os canais que Deus te deu e os recursos que Deus te deu, seja dinheiro, seja habilidade, seja um dom, seja unção, seja amizades, pessoas, para que o reino de Deus seja conhecido. Quanto? Cutuca o vizinho, que às vezes a gente não quer responder, pergunta para ele, quanto? Quanto você tem feito de diferença? Porque a gente abriu falando disso, que Jesus mandou o id, lembra do id? E na verdade não tem id, tá? É indo. Indo, façam postagens. Foi isso que ele falou? Façam stories. Indo, façam, fala forte, discípulos. Discípulo é aluno. Para ser meu aluno, eu preciso ser professor. Para ser professor, eu preciso ter conteúdo, experiência.
E aí eu preciso ter paciência para transmitir, para amadurecer essa pessoa. Façam discípulos. Amém? Vocês conhecem o João Rock aqui de Ribeirão? Já teve ou vai ter esses dias aí? Já teve. Quantas pessoas vieram no João Rock esse ano? 65 mil pessoas. Quantos dias? É um dia? 2 dias? 2 dias. Quanto tempo demorou para vender esses ingressos aí? Quanto tempo abriu? 3 meses de antecedência. Esgotou tudo. Quanto tempo tem o João Rock já? Acho que é desde 2002. Todo ano tem, não tem? Quantos João Rock dá? 16? 16 João Rock. Então, depois de 16 eventos, eles chegam a 65 mil pessoas. Eles não só entenderam o que tinham de fazer, se organizaram e começaram a fazer o melhor, e aí eles chegam, 16 anos depois, ao número, é alto o número, 65 mil pessoas para Ribeirão Preto, gente? É altíssimo, é altíssimo. É gente de toda a tribo, de todo lugar do Brasil e até fora do Brasil. São bandas importantíssimas, né? Relevantes. E aí, então os caras, eles entenderam que eles podem ser influenciadores. Vou fazer em Ribeirão Preto um evento de rock e esse evento vai trazer 65 mil pessoas. Muito legal. Quem ouviu falar do Descend? Descend é um evento que vai acontecer em São Paulo, no Morumbi, no ano que vem. Acho que é fevereiro, né? Fevereiro. O Descend é um dos primeiros eventos nesse segmento movimento missionário, um dos primeiros grandes eventos monumentais, vamos dizer assim, que vai acontecer no Brasil. Ele já aconteceu nos Estados Unidos e agora vai acontecer no Brasil, é a segunda edição do Descend. Primeiro aconteceu na Flórida, segundo aqui. Vai ser no Morumbi. Em 5 horas eles venderam 65 mil ingressos. Não tem nada a ver com o João Rock, não tem nada a ver com o Rock in Rio, não tem nada a ver com a Globo atrás disso, não tem nada a ver com os principais canais de divulgação, de mídia, falando deles. Como é que conseguiu isso? Como é que se consegue fazer um evento e em 5 horas vender 65 mil ingressos? E agora eles já estão orando para, a gente precisa achar uma solução, porque é muita gente que quer ir e não tem ingresso, porque se tivesse continuado, eu não sei quanto ia dar, 90 mil pessoas, 100 mil, provavelmente 100 mil, porque a América Latina toda quer vir para um evento cristão, 65 mil ingressos em 5 horas. Quem é o cara mais famoso que vai lá? Não sei se tem um cara tão famoso assim. Está fazendo sentido? Está entendendo que se a gente quiser, a gente muda as coisas? Está entendendo que Deus coloca na nossa mão oportunidades, habilidades, capacidades, coloca um time, olha em volta, eu gosto que vocês olhem quem está aqui, olha aí, quanta gente bonita. Um time com muita habilidade, com muita capacidade, que pode fazer um estrago nessa cidade, porque um evento de rock junta 65 mil pessoas. Quanto nós podemos juntar com tudo que sabemos fazer, com tantas pessoas que conhecemos, com mais habilidades que podem vir para dar palestra, para fazer show, para, sei lá, para dar workshop. Estou fazendo você pensar que talvez individualmente a gente não chegue a lugar nenhum. Quem entendeu que Deus está levantando um povo, e aí quando eu falo um povo, ele está falando de um coletivo, um povo que se entende, que se alinha como fileiras de um exército, que cada um sabe a sua posição, porque se conhece, porque o Espírito Santo está dentro dele, o Espírito Santo está falando para ele quem é Deus, e para onde a igreja está indo. Amém? Amém? Se você está entendendo isso também, isso vai fazer toda a diferença para os próximos 65 mil pessoas, 100 mil, 200 mil. E eu posso te garantir que tem mais de 65 mil pessoas em Ribeirão Preto sofrendo algum nível de depressão.
e está precisando de você. E não dá mais para a gente ficar com mimimi e coitado de mim, porque ele falou, eu cuido das suas coisas, só anda, pedala. E dá uma olhada que poucas pessoas fizeram um evento em São Paulo, e em algumas horas venderam isso. O quanto realmente a gente tem sido ativos com o reino de Deus. Pastor, você não sabe meus problemas, você não sabe de onde eu vim. Eu sei que Deus te cura, te liberta assim, ó, em segundos. Eu sei que Ele é bom e Ele vai te encher de paz. Eu sei que se você trouxer as suas talhas hoje aqui, Ele vai encher elas de azeite, você vai vender e você vai pagar suas dívidas. Mas Ele não vai fazer cair dinheiro do céu, Ele vai fazer você vender. Porque Ele quer se manifestar através de você, das habilidades que Ele te deu. E hoje eu quero falar algo além de habilidades, porque vocês lembram, semana passada eu falei sobre, semana atrasada, né? Presença de Deus, lembra disso? A gente confunde com algumas coisas, com os dons, e hoje nós vamos falar mais. Eu tenho sofrido um pouco essa história de rede social, parece que tudo é fácil, mas não é. Às vezes eu posto foto dos meus filhos e mando tirar na hora, 10 segundos depois, porque eles já sabem que eu postei. Outro dia eu escrevi uma palavra errada, a Sara me mandou, eu nem sabia que já tinha subido, ela disse, pai, você escreveu errado. Aí eu tirei. O que eu quero trazer com isso? É rápido, gente. A gente precisa sair daqui hoje decidido. É rápido o que a gente vai fazer. Vocês ouviram falar da criptomoeda do Facebook? É muito interessante. Se o cara fizer realmente isso, se for implantado, regulamentado principalmente, ele domina o mundo. E eu tenho sérias ressalvas quanto a ele. Ele é um cara perigoso. Tá? Estudem um pouco mais disso, quem quiser saber. Então vamos falar um pouquinho sério, tá bom? Quando a gente entra nessa vida de redes sociais, muito a gente está buscando ser achado. Mais do que achar pessoas. É ou não é? Muita gente está buscando ser visto, ser percebido, ser reconhecido. Então as redes sociais, elas fazem com a gente algo que talvez a gente não quisesse, que é ser exposto em algo que não é verdadeiro nosso. Vocês já viram que tem umas fotos montadas, né? Tem só umas 3 aí dessas 60 milhões aí, que a pessoa inventa, não é verdade. Sim ou não? A gente está tentando colocar um hashtag e ser descoberto. A gente está tentando criar um story de uma história que não existe. Muitas vezes. E aqui está indo um confronto mesmo para todos nós aqui. Muitas vezes a gente tem construído. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Deus já construiu o seu story. Existe um story verdadeiro, não tem fake news nele. E ele é lindo, e está cheio de gente querendo ver esse story. Está cheio de gente querendo ver sua postagem de verdade quem você é. Vocês perceberam que algumas pessoas agora estão mostrando a vida realmente como ela é? Porque está ficando chato essa história de tudo é enfeitado, tudo é um pavão, tudo é... E as pessoas estão começando a querer consumir algo que se pareça mais com elas, não só aquilo que elas gostaria de ser, que ela se projeta fora da realidade dela. Porque algumas pessoas têm descoberto quem são, porque elas têm se aproximado realmente de Deus e entendido quem são. Que estágio você está? O que você mais consome hoje na sua rede social? Quem viu que eu postei uns negócios? Fui na praia essa semana, você sabia? Não? Deu para perceber? Percebeu? Então, eu postava, tinha gente já zoava, já comentava, já lançava um meme, toda hora acontecia alguma coisa. Eu não estava aqui, eu estava na praia, e os meus amigos em São Paulo, da empresa principalmente, já comentavam. No mesmo segundo, as pessoas de Ribeirão Preto comentavam. Se você fizer algo agora aqui na sua internet, lá na China as pessoas vão estar vendo, no mesmo segundo.
O que a gente pode ganhar como igreja só com isso? O que a gente pode ganhar como filho de Deus só com isso? O que a gente pode ganhar como empresário, como amigo? O mundo digital está apontando como funciona o mundo espiritual. Um dia, Deus me mostrou um homem na China, desculpa, não sei se é a China, mas no Oriente, um homem oriental, de joelhos orando por mim. Eu via o que estava acontecendo lá. E hoje eu quero trazer mais uma comparação. O que é a habilidade na sua vida, capacidades que Deus já te deu, que são genuínas e verdadeiras, e apontam um pouco para o seu perfil, para quem você é? E o que é dom? O que é estudo é dom, habilidades. E o que é unção na sua vida? O que é para operar só no natural? E o que é para operar no mundo espiritual? O que você já descobriu? Porque às vezes a gente confunde e começa a viver baseado nos dons e nas habilidades, nas capacidades que temos. E às vezes um líder de louvor pode subir aqui, cantar muito bem, ser incrível e ser convidado para o mundo inteiro para tocar. E a habilidade dele fazer as pessoas chorarem, fazer as pessoas se emocionarem, fazer as igrejas encherem. Mas 20 anos depois, ninguém foi liberto. Porque para ser liberto, ele precisa da unção. Ele precisa da manifestação do Espírito nele. Então, tudo isso que a rede social pode nos dar, nos posicionar, talvez não mude de verdade a nossa vida. Talvez não nos ponha na posição que Deus quer que a gente esteja. Talvez na hora que eu chego na faculdade e eu procuro pregar para as pessoas e orar, porque eu sei, porque eu li a Bíblia, porque eu decorei, porque eu fiz um curso, porque eu vi como o pastor faz, ou como eu vi alguém lá do líder de louvor fazendo, eu sei como é, e eu repito aquilo, e melhoro aquilo. Olha como eu falo melhor ainda do que aquela pessoa que eu aprendi com ela. Olha as minhas habilidades. 20 anos depois, a igreja está doente e depressiva. Posso dizer isso? Gente, é muito sério, e a culpa é nossa. A culpa é nossa porque nós temos buscado muitas vezes só o conhecimento e a gente não tem o lugar secreto. A gente não tem um ambiente com o Espírito Santo para que, lembra da semana passada? Que Ele nos encha, para que rios flua da gente e as pessoas sejam impactadas. É isso que a gente precisa sair hoje aqui convicto e decidido, que o Espírito Santo pode vir derrubar essas paredinhas que eu edifiquei, essas mentes que eu estabeleço, que tudo depende de mim, da força do meu braço, tudo depende do meu conhecimento, dos meus recursos, tudo depende do meu emprego, da minha empresa, tudo depende da minha política e habilidade de tratar pessoas, e aí as pessoas vão vindo perto de mim. Fala menos um amém aí para me ajudar, vai. Porque não é fácil para mim também. Amém? Às vezes a gente está buscando tanto ser um destaque na igreja. Você está numa pequena igreja, você quer se destacar. Você está numa igreja grande, você quer se destacar. Você está numa reunião no lar, você quer se destacar. Estão entendendo o que eu estou dizendo? A gente está numa empresa, a gente quer se... Cara, ser influente não necessariamente exige de você essa posição. A gente não precisa ser o líder para ser a pessoa mais influente. Você já deve ter visto isso acontecer muitas vezes. E hoje eu estou te convidando a ser a pessoa mais influente nos ambientes que você anda. E o Espírito Santo vai te capacitar mais e mais, e as pessoas não vão resistir, elas vão falar: eu quero isso que está em você. Vem, eu quero que a sombra de quando você passar, que cura pessoas, isso é unção. Isso não é habilidade, gente. E não dependeu do Pedro falar alguma coisa, as pessoas eram curadas. Eu tenho que ter sede disso. E muitas habilidades virão por causa disso, porque a unção vai te tratando, vai moendo coisas que precisam ser moídas. E hoje é um dia de ser moído. Teve 3 amém nessa parte.
2,5 para falar a verdade, mas tá bom. Já estou considerando 3. Isaías 10, 27. O papo é sério, mas é bom, gente. Pode crer. 10, 27 diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço. Tudo libertação, concordam? Tudo livramento. E o jugo será despedaçado por causa da unção. A gente não liberta pessoas porque a gente sabe orar bonito. A gente não liberta pessoas porque a gente canta bem. A gente não liberta pessoas porque a gente conhece as escrituras de capa a capa. A gente não liberta as pessoas porque vai no culto. A gente não liberta as pessoas porque foi batizado. A gente liberta as pessoas quando o Espírito Santo de Deus está na gente. E é a unção que ele libera, toca. Só que a unção, ela funciona em coletivo. Ela é derramada na cabeça de Arão, que escorre pela barba dele e vai até a orla da sua veste. Essa é uma figura da igreja. Por isso que eu não posso estar desconectado. Eu preciso receber unção vindo de outras pessoas. Eu tenho unção que foi transferida através de oração. Por isso que Paulo fala para Timóteo: não te apresses a impor as tuas mãos. Eu vejo pessoas entregando palavra e tudo o tempo todo. Cara, não te apresses a ficar fazendo isso. Pega a direção de Deus, talvez Deus esteja te dando realmente uma palavra, ora por isso, entenda. Aperfeiçoa a sua unção, aperfeiçoa os seus conhecimentos espirituais, suas habilidades. E aí está rolando uma escolinha aqui agora, né? Mas essa não é a intenção. A intenção é que você entenda e separe suas habilidades dos seus dons, da sua unção. Seus dons da sua unção. Hoje é um dia da gente separar isso. As 3 últimas mensagens a gente separou várias coisas, não é? Espírito Santo em posições diferentes. Hoje a gente está separando a habilidade que você tem, que muitas vezes você chama de unção e não é. E unção que muitas vezes você pensa que é a sua habilidade, não é. É o Espírito Santo operando através de você. É uma autoridade. A unção está relacionada diretamente à autoridade. É uma posição que você é colocado para mudar cenários. Então, se chega uma pessoa drogada, dependente química, dependente de pornografia, qualquer tipo de vício, e você tem a autoridade, você simplesmente libera uma palavra, e ela é liberta. Amém? Agora, a sua habilidade, o seu conhecimento vão encher a casa dele. Faz sentido? E agora eu vou falar de Jesus para você, agora eu vou falar como que a Escritura fala que você é, agora eu vou... E aí você começa a encher ele. Agora, eu quero te perguntar algo. Você precisa mais de Deus, não? Caraca, esse povo é de Deus, mas pra caramba. Eu preciso muito de Deus, vou te ajudar. Você precisa mais de Deus? Muito. Amém? Precisamos muito. Precisamos que Ele venha com medidas assim, sacudidas, recalcadas, transbordando. Amém? Você deseja isso também? Quanto mais você tiver, mais você vai ter sede disso. Se eu preciso disso, aonde é que eu acho isso? Como eu consigo mais medidas? Como eu consigo ser mais cheio e transformado? Fala assim, ó. Através da tribulação. Está amarrado, em nome de Jesus, escutei. Aí a gente vai entrar num monte de questões de escatologia. Eu não estou falando disso, estou falando de tribulação na sua vida. Tríbulo era uma máquina que vocês já devem ter visto, que é de antigamente também, de fazer garapa, que você fazia assim, sabe assim? Que tinha 3 moinhos ao mesmo tempo, que são 3 engrenagens. Já viu isso? 3 engrenagens, e aí passa o trigo ali. Então o trigo precisa ser moído. O que vai sair? Vai ser o resultado do trigo, não é? Se eu colocar a uva e amassar a uva, o que sai? O suco da uva. Se eu colocar a cana, a mesma coisa.
Deixa eu contar uma história para vocês, vocês talvez não saibam. Deus vai descer com fogo dele. Aí tem gente que vai dar sapateado aqui. Deixa eu te falar, não é para isso. Ele vai queimar tudo que não é dele. É isso que ele faz. É isso que é a tribulação. É o fogo que vem começar a queimar a palha, a madeira, tudo que não é nosso. Vocês concordam que a gente carrega umas mochilas que não são de Deus? Uns pensamentos que não são? Umas atitudes que não são? Então hoje, a minha proposta é que a gente comece a atrair o Espírito Santo com fogo mesmo. Vem queimar isso, porque eu preciso me libertar de coisas que têm me prendido a coisas que não são suas, Senhor. Então eu preciso passar por esse tríbulo, por essa tribulação. A gente já teve umas tribulações aqui no Just. A gente já foi tratado muito. Eu já fui tratado demais. Eu já fui tratado de todo tipo de tratamento que você imaginar, de ataque do inimigo, de ataque dos irmãos, de ataque, e aí vai, erros meus, e eu tenho que responder pelos meus erros, enganos meus que eu tive de responder pelos meus enganos, e aí isso gera tratamento. Por quê? Porque nessa hora Deus vai falar, agora eu quero ver o seu coração diante dessa situação. E Deus me colocava, agora vamos ver. O mais legal é que Ele mostra para mim, e Ele mostra mesmo o nosso coração. Então quando a pessoa fala mal da gente lá na rede social, já falaram de vocês sim, alguma vez? Recado direto, assim, direta, como é que chama esse trem? Direto ou indireto? Então, já fizeram com você? E aí você, mas agora eu vou pegar essa... E aí, se você falar assim, eu não vou responder, vou deixar o celular aqui, daqui uma meia hora eu volto, você responde a mesma coisa? Não. Mas nessa meia hora, é a meia hora de eu falar com Deus, falar assim, olha meu coração, Deus. Olha, realmente, eu preciso passar por uma tribulação mesmo. Porque senão eu nunca vou me convencer de que eu sou quem eu sou. Das áreas que eu preciso tratar em mim. Aquelas oportunidades que você queria, está na empresa, você trabalhou tanto e de repente alguém foi promovido, que não era você. Mas aquele filho de uma égua, eu que merecia, eu trabalhei tanto, esse patrão é como é que chama? Não me valoriza, não entendeu nada, e eu peço demissão, e Deus está te preparando para outra coisa, nada a ver, muito melhor, que tenha, sabe, totalmente alinhado com você, só que Ele só pode te colocar lá, depois da tribulação, depois que passou e saiu essa casca toda, porque se a gente entra lá, a gente faz besteira pra caramba, se a gente força situações e relacionamentos que não são nossos, nas empresas, seja lá o que for, a gente vai pagar um preço alto. Amém? A gente está afim disso, não? Essa semana a Gra me chamou para falar a gente estava falando de algumas famílias assim, aí a gente falou assim, de verdade, a gente chegou a essa conclusão. Deus está tratando. A nossa oração é só que essas pessoas entendam. Fica tranquilo que não é do Just, tá? Eu vi que você ficou preocupado. É de outra igreja. Na mesma rua aqui, viu? Mas não, brincadeira, não é nem de Ribeirão. E aí a gente chegou a essa conclusão, Deus está tratando, porque a gente começou a olhar aquilo com uma super oportunidade de Deus tratar detalhes do coração dessas pessoas. E aqui não cabe julgamento, porque a gente não está desejando mal para as pessoas, a gente está desejando que Deus moa, tira o que tem de bom, porque a gente sabe que tem valor demais ali dentro, como cada um de nós. Então muitas vezes que você vê o irmão passando situações, ore antes, entenda o que você tem que fazer nessa situação, porque a gente confunde tratamento de Deus com necessidade de caridade que as pessoas têm. A pessoa gasta dinheiro o tempo todo e faz um monte de besteira. O que você tem que fazer? Dar dinheiro para ela? Deus dá dinheiro para ela toda hora? Não, Deus deu recurso suficiente já. A gente não pode fazer muito,
Mas a gente pode educar, a gente pode ensinar, a gente pode dar o ombro, a gente pode orientar, a gente pode emprestar um dinheiro. Normalmente se empresta pensando em não voltar. Amém? Vamos tribular? Abre aí em Gênesis 1, 27, rapidão. Treinamento nos desenvolve, querido. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem, mulher, os criou. Quem é rápido na Bíblia? Abre aí em Salmo 139, 13. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Essa palavra é para você. O que eu estou dizendo aqui? Existe uma identidade que é sua, você não precisa se comparar a ninguém, você não precisa fazer nada de diferente. Mateus 10, 30. Deus está na sua rede de amigos. Amém? Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Sabe, quando eu leio esse versículo, para mim é mais do que uma rede social. A pessoa sabe até os cabelos da sua cabeça. Quem tem? A pessoa não, Deus sabe até os cabelos da sua cabeça, mesmo quem não tem. Deus sabe. Nessa rede social, internet, a gente de verdade não sabe nada se é verdade. Mas Deus, na rede dele, que ele montou e você faz parte dela, ele sabe cada detalhe, ele teceu você antes de você nascer. Está entendendo que é algo muito cuidadoso, projetado, pensado? E aí, para onde a gente vai com isso? Passar pelo tríbulo para perder tudo aquilo que a gente tem carregado e deixar esse azeite sair? Esse óleo vivo sair que está dentro da gente? É realmente um questionamento. Esse óleo tem a ver com a unção, com o que você realmente é. A unção está relacionada também a essa pessoa que você foi criado. Pastor, mas como é isso? A unção pode fazer coisas que nem a internet faz. Falei para vocês que eu vi um oriental orando por mim. Poderia fazer isso pelo Skype, não é? Várias redes sociais, vê a pessoa. Mas Elias desaparecia daqui e aparecia ali. E aí, dá para fazer isso na internet já? Não. Eu estou te falando que a busca pela unção e pela manifestação e pela relação com o Espírito Santo pode te levar a não precisar da internet. Pode te levar a falar com pessoas através do Espírito e elas alcançarem coisas que você nem chegou nem perto dela. Através da oração, através da intercessão. Você mudar um cenário lá na frente que você não precisa do WhatsApp para dar uma ordem. Você libera uma palavra e os anjos que estão aí para te servir vão lá socorrer sua família, sei lá o quê. Porque eles foram dados para isso. Eu estou falando de uma rede muito mais poderosa. Um dia Eliseu está sendo atacado, o povo vai ser destruído, um exército muito grande, e o servo dele olha para ele e fala, nós vamos morrer. O que ele fala? Deixa ele ver o que está, e aí o céu se abre, e ele vê um exército muito maior de anjos, que ia destruir os inimigos deles. A gente saiu do mundo natural e foi para o mundo digital, a gente precisa voltar para o espiritual. Porque a oração de Jesus é que o céu invada a terra. Que a manifestação dessas coisas espirituais conduza as nossas decisões, necessidades, caminhos, objetivos, planos. E eu quero saber se você quer seguir assim. Eu quero saber se você quer destruir até as depressões que têm nos destruído, nos atrapalhado.
E aí depressão em vários níveis, tipo, procrastinar coisas. Muitas vezes é um nível básico de depressão, de autocomiseração, que gera procrastinação. A gente tem que sair dessa sala hoje liberto. Porque o nome dele faz isso. Só o nome dele pode te libertar. A manifestação do Espírito Santo aqui, por vários homens e mulheres de Deus aqui, só de impor as mãos você vai ser liberto. Mas eles não podem fazer isso se você não quiser. Se você quiser manter a mesma rede, se você quiser seguir o mesmo caminho. A equipe do Just está sendo moída. Começou, quer dizer, a brincadeira. As pessoas que estão mais próximos da liderança estão sendo agora confrontadas e colocadas em testes, e não sou eu que estou definindo isso, te dou minha palavra, para realmente mostrarem para si quem são. Porque Deus já sabe quem nós somos, amém? Mostrarem para si, entenderem quem realmente são. E aí a gente tem pessoas em várias situações de testes. E aí surge arrogância, orgulho. O que mais que surge? Raiva, soberba, insegurança, proteção, autoproteção, protegendo suas coisas. E para a gente ir para a próxima, para estar aqui nessa plataforma, para estar aí ministrando nas cadeiras, para estar ali na câmera, seja onde for, a gente tem que estar cada vez mais santo. Santo é o que mesmo, gente? Inteiro, parecido com Ele. Esquece o pecado. Inteiro em todos os sentidos. Não estou inseguro, não tenho a personalidade copiada de alguém. Sou eu. E o chamado para essa casa hoje é esse. Você ser inteiro. As pessoas olharem para você, cara, mas você está diferente. Você hoje é a melhor versão do que eu já te vi. Amém? Abre aí em 1 Samuel 16. Preciso ir para o final já. 1 Samuel 16, verso 1. Enquanto você abre, seu ouvido hoje já identifica a voz de Deus? Estou perguntando, gente. Ou identifica a voz do grupo... Só um minuto, Tom, ainda não precisa, não, mais um minutinho. Ou identifica a voz do líder de louvor que você mais curte? Ou do pregador que você mais curte? É diferente isso. O teu ouvido está afinado com o timbre da voz de Jesus, do Espírito Santo, ou só com pregadores e levitas? Leva essa pergunta, tá? O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Presta atenção nessa palavra. Escolhi um de seus filhos para ser rei. O que Samuel está indo fazer na casa de Jessé? Ungir ao rei. Eu escolhi um novo rei. Deus está falando, eu escolhi. Eu queria usar isso como base hoje, porque a gente não tem tempo para discorrer com muitos textos, para te dizer o seguinte: Deus escolhe quem Ele unge. Não é porque você estuda mais, ora mais, não é por isso que você vai ser ungido. Não é. Então, eu estou dizendo o seguinte: existe algo que tem que acontecer com você e Deus para que Ele te unja. Eu vou te dar uma coisa só, são algumas, mas uma que eu considero a mais importante: que a sua agenda se torne a agenda de Deus. Se a sua agenda não se torna a agenda de Deus, não justifique Ele te ungir, já que você não vai usar a unção. A agenda é outra. Por isso que a Bíblia diz que Davi era um homem, ajuda aí,
segundo o coração de Deus. E originalmente essa palavra coração é a palavra agenda. Amém? Então eu estou te chamando desde o começo dessa mensagem para rasgar sua agenda. Literalmente. Fala, vou começar do zero e você vai me falar o que é que eu faço, Deus. Porque eu quero ser ungido. Eu não tenho nada. Deixa eu dizer algo para vocês, gente. Eu era o maior decoreba de Bíblia que já existiu. Quando alguém ia me confrontar, eu dava 72 textos assim e tal. E que é isso que diz, que a Bíblia, não sei o que lá. Já viu gente assim? Eu, professor. Arrogância, prepotência, soberba, nitidez. Tem mais palavra? O quê? Bonito. E de repente, eu tô sendo sincero, quem me conhece há mais tempo sabe disso. Fala o texto, o assunto que você quiser, eu ia te citar toda a Bíblia, toda ligação bíblica que poderia haver daquele assunto, quase todos os principais assuntos. De repente, Deus começou a mostrar o meu coração. E quando Ele começa a mostrar o meu coração, eu me submeto ao que Ele estava querendo comigo. E Ele mostrou que eu não ia chegar a lugar nenhum com aquilo, além de ser mais um doutor da lei. E aí Deus falou assim, você aceita ser tratado? Aceito. E eu comecei a esquecer os textos. E eu esqueci, estou sendo verdadeiro com você. E eu comecei a esquecer. E eu tenho dificuldade de decoreba bíblica. Eu sei tudo que tem na Bíblia, eu discuto quase tudo com as pessoas, não no mau sentido, tipo contribuindo, porque agora eu não tenho mais o reforço do texto decorado. Então eu preciso perguntar para o Espírito, ele está falando sobre isso, como é que é? Aí ele começa a me lembrar daquilo que eu estudei. Então o meu tom de voz muda, e muitas vezes eu não respondo. Quem está mais próximo de mim sabe disso. Eu pergunto, mas e o que mais a Bíblia diz? E a própria pessoa começa a ajustar o texto para aquilo que ele está trazendo. Porque ele não me chamou para discutir Bíblia. Faz sentido? Então, hoje Deus me traz para uma situação que eu dependo dele para poder ensinar. Eu dependo de Deus para poder estar aqui. Eu dependo de Deus para falar. Então, você está aí? Então, eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Agora, verso 2, segue aí. Eu preciso ler isso, tá? Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. Saul é o rei de Israel nesse momento. Se eu vou ungir outro rei, ele vai me matar. É isso que Samuel está falando. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. E eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá, o que falei? Ungir para mim aquele que eu disser. Amém? Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram, você vem em paz? Respondeu Samuel. Sabe por que eles perguntam vem em paz? Porque havia unção nele e poder para destruir o que ele quisesse. É isso que a igreja vai entender daqui uns dias. Ela ainda não entendeu o que está sobre ela. Poder para fechar e abrir o céu, como Elias fazia. Isso não diminuiu. Amém? Amém. Só para ter certeza. Consagre-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé, os filhos dele, e os convidou ao sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. Eu estou falando de Samuel, o maior autoridade de Deus na terra. O cara, o profeta, o homem que Deus usava para mudar reis. Ele é que é a autoridade espiritual sobre a terra. Ele vê Eliabe, o que esse homem de Deus fala? Com certeza é esse cara que eu tenho que ungir. Onde eu parei? Ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a aparência nem a sua
A sua o quê? Fala alto, gente, que eu gosto dessa parte. Pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. É porque a sua Bíblia não é atualizada. Aí, as Bíblias atualizadas, assim, o homem vê a rede social e as aparências, mas o Senhor vê o coração. O homem vê o que o outro posta. Por isso que a gente posta. O Senhor também não... Ele, porém, disse... Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Então, porém, disse o Senhor, também não escolheu a esse. Então Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse, também não foi este. Samuel errou, não errou? Apesar de ter unção, ele precisou parar para ouvir Deus. Muitas vezes a gente só tem a habilidade e não ouve Deus. E não ouve a igreja, não ouve um irmão, não ouve uma autoridade, não tem alguém que se preste conta. Você está percebendo o risco que temos quando somos desigrejados? Vocês estão percebendo o risco que temos quando estamos na igreja, mas não temos a relação com liderança? Estão percebendo quando a gente está na igreja, mas a gente decide o que faz? Assim ou não, gente? Você acha mesmo que a gente é melhor que Samuel? De jeito nenhum. Se Samuel comete esses erros, eu preciso toda hora checar se o que eu estou fazendo é verdadeiro. E o checar é prestar contas, querido. Estou querendo mudar de cidade, estou querendo mudar de emprego, estou querendo mudar de coisas importantes, estou querendo namorar com alguém. Irmãos, o que vocês sentem? Vamos orar junto, vamos caminhar. Amém? Porque são as pessoas que realmente estão ligadas ao corpo e ligadas a você, que vão ter percepções e elas não podem nunca dizer assim, a direção é essa. Vocês nunca vão ouvir de mim, a direção é essa. Quem está aqui há mais tempo já ouviu isso? Nunca. Mas eu vou te falar, a minha impressão é que Deus quer tratar isso para chegar em algum lugar. Que Deus quer te conduzir uma nova fase, assim, assim, assado. Por quê? Porque não cabe a mim fazer você tomar decisão. Senão você nunca vai ouvir o Senhor, você vai ouvir o pastor só. Então, cabe a mim te ajudar a ouvir o Espírito Santo. Cabe a você ajudar o irmão a ouvir o Espírito Santo. Não é aconselhar, não é dar o conselho, é aconselhar. Eu acho que diante dessas situações você precisa agir de tal forma, a melhor forma possível, e você traz condições. Ok, queridos? Então perguntou Jessé, esses são todos os filhos... Então perguntou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula. Quem era o caçula? Davi. E o que mais que Jessé falou? Mas ele está cuidando das... Você percebe que tem uma expressão imperativa aqui de Jessé, tipo assim, tudo bem, você é o homem de Deus, quando você chegou todo mundo ficou com medo, vai que você não veio em paz, mas espera aí, os meus negócios eu decido, o meu filho está trabalhando lá nas ovelhas, esses daqui, escolhe um desses aqui, porque o outro está cuidando das ovelhas. É mais ou menos assim, eu não posso fazer porque eu estou cuidando da minha empresa, dos meus negócios, do meu dinheiro, do meu emprego, da minha carreira. Você pode tocar, Deus, até aqui. Aqui não. Jessé está fazendo isso. Jessé está falando assim, disso eu cuido. Esses filhos aqui, pode levar. Vai ser uma benção ter um filho rei. Mas eu tirar do meu negócio para poder investir no reino, não. Eu tirar dos meus recursos para investir no reino, eu tirar das minhas reservas para investir no reino? Não. Então, quando eu vejo uma pessoa que não sei, tá? Eu talvez fale besteira, que não está lotado, sobrando recursos assim, não. Investir mais de 50% do que foi investido para as crianças e o resto da igreja inteira investiu os outros, eu entendo como funciona a mente dessa pessoa. Ela está falando, Senhor, meu recurso é seu. E eu quero declarar sobre a sua vida, dá mais, Senhor, para ela, porque o teu reino vai ser abençoado. E isso não é uma acusação para nenhum de nós, isso é um confronto, porque hoje, eu falei para vocês, é um dia da gente mudar,
É um dia da gente começar a entregar os quartinhos que a gente está segurando, porque o Espírito Santo não vai fazer se nós não deixarmos. Nunca fez. Ele nunca tomou uma pessoa à força. Tomou? Também não conheço. E aí, ele está cuidando das ovelhas. É extremamente imperativo. Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. A gente não vai fazer nada enquanto o ungido do Senhor não for ungido aqui hoje. A gente não vai embora enquanto o ungido do Senhor... Você ficaria aqui? Se a autoridade de Deus falar assim, gente, ninguém vai embora até a gente descobrir quem é que vai ser ungido aqui hoje. Ninguém vai comer até o cara chegar aqui. Sei lá quantas léguas que estava de distância, Davi foram buscar o moleque, então tem o tempo de ida e o tempo de volta, Davi vai chegar. Vamos ver o que acontece? Então Jessé mandou chamá-lo, ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este. O que Deus falou para Samuel? É esse. Às vezes o Senhor fala comigo, fala, é esse, é essa. E eu tenho te falado para muitos de vocês, Deus tem um plano, Deus quer algo, Deus está te mudando. Receba isso. Essa palavra não é minha. É este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de... Tem diferença em ser ungido e ter um monte de habilidade? Tem. Qual que é, segundo esse texto? Você é tomado por quem? Pelo Espírito Santo. A gente já vem em 3 mensagens seguidas falando dessa situação. E hoje é um dia de decisão. Você pode continuar tendo o Espírito Santo andando com você, porque ele nunca vai te abandonar. E ele vai tentar te convencer do pecado, da justiça e do juízo o tempo todo. E ele vai ficar falando na sua consciência. Mas também você pode ser tomado por ele. Mas essa decisão é sua. Essa decisão precisa ser tomada agora. Talvez desde a hora que você chegou aqui, que a atmosfera estava pronta, que o Espírito Santo estava te movendo e falando com você. Quanto tempo Davi permaneceu nomeado rei? Quanto tempo demorou para ele tomar posse? Davi era um garotinho, não era? Segundo Samuel 5,4 diz o seguinte, Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. Dizem 14, 16 anos, esperando. Se você recebesse hoje a unção de alguém, uma autoridade de Deus, colocasse uma unção sobre você, quanto tempo você demoraria para fazer um story? Quanto tempo para fazer um post? O ungido, o homem de Deus, 1000 à minha direita. Pensa nisso. Pensa se você, ao contrário, que você não foi ungido, que você está lá cuidando das ovelhas, e aí você abre o Insta e você vê a maior festa lá na casa do Jessé, na casa do seu pai, o som rolando, e os caras falando, hoje o ungido de Deus vai sair daqui, o novo rei de Israel vai sair daqui, e você não foi nem chamado. E aí, qual o comentário na postagem? Hashtag falta amor. Por quê? Porque a gente está querendo já ser ungido, não entendemos que a gente passa por um processo para ser ungido. Depois de ser ungido, a gente passa por um processo para poder ser colocado rei. E eu posso dizer de coração, tem gente aqui que está servindo nessa casa entendendo isso. Tem gente aqui que começa um trabalho e aí vem um monte de coisas positivas, aí de repente, por exemplo, todo mundo foi embora, ficou só um grupinho, 1, 2 pessoas na mão dessa pessoa. E ele não mudou. Quero te incentivar, todos vocês que estão começando projetos espirituais, não desanime porque as pessoas foram embora. Não mude.
A sua unção não muda. O Senhor vai te entregar os seus valentes. Mas demora um pouquinho, porque está tratando você. Ele está te amadurecendo, para quando vierem as guerras, esse seu exército está pronto. Amém? Há um processo, queridos. Agora eu queria chamar a equipe de louvor aqui. Eu quero falar de mim um pouquinho. Eu quero falar um pouquinho de mim. E entenda isso como uma história que eu quero compartilhar para te gerar expectativa. Porque tem coisas que eu conquistei que estão muito além da minha capacidade. Muito, muito, muito. E algumas pessoas pensam que aquele story que eu postei lá nessa praia, que é super bacana, lugar de bacana, tudo bacana, que aquele é o meu testemunho. Aquele não é meu testemunho. Meu testemunho é ter deixado Deus me tratar por 35 anos e hoje eu estou aqui. 35 anos, desde os 12 anos de idade que ele vem, mais um pouquinho, mais um golinho, e hoje eu estou aqui. Hoje eu estou falando para várias pessoas super importantes aqui e em outros lugares, mas durou 35 anos. Esse é o meu testemunho. Meu testemunho não é quando eu consigo trocar de carro, esse não é meu testemunho. A gente está com essa mania de dar esses testemunhos. Meu verdadeiro testemunho é que o Senhor até aqui me ajudou. O Senhor até aqui me sustentou. O Senhor me livrou de doenças. O Senhor me livrou de acidentes. Quem me conhece sabe disso. O Senhor me livrou de ciladas. O Senhor me livrou de ataques dentro da igreja. O Senhor me livrou de calúnias, de difamação. O Senhor me livrou de tanta coisa. Mas muitas dessas experiências eu tive que passar por ela. Por isso, semana passada eu contei sobre a minha infecção hospitalar, semana atrasada. 100 dias sem identificar a bactéria. E o médico falando, acho que não vai ter jeito. Qual é o testemunho que você quer contar? É o de um ungido de Deus ou de alguém que tem 2 milhões de seguidores? É de um ungido de Deus ou de alguém que tem um story para postar a cada 10 minutos? De um prato legal? Gente, não tem nada de errado nisso, por favor. Só estou falando que isso não sustenta a gente. Sem Deus, nada vai sustentar a gente. Nem a melhor empresa que você tem. Que testemunho você quer? Eu não sei onde Deus vai me colocar. Não sei mesmo. Sei de algumas coisinhas só. Mas eu sei que o plano dele é muito grande para mim. Porque a palavra dele diz isso. Que ele traçou plano para o povo dele, para os filhos dele, que ele não desampara nenhum. Que ele sabe os fios de cabelo que você tem. Que ele teceu você antes da sua mãe. Ele desenhou. Que o tipo de network, relacionamento, rede social que ele quer ter com você é tanto que você se transforma na imagem dele. Que onde você pisar, aquele lugar é abençoado. Que a atmosfera é mudada, que os cativos são libertos. Que a prosperidade chega. E que a prosperidade vai estar tanto em sua volta que você não vai mais dar atenção para ela, porque você vai comer o melhor da terra e é só isso que você precisa. E os recursos vêm e você vai multiplicando, porque ele não fez plano de fracasso, ele fez plano de sucesso. Ele não fez plano de cauda, e sim de cabeça. Deus escolhe os seus. E você sabe que você tem parte nisso.
Deus escolhe os seus Tel Hayash. Tem um monte de gente que quer ser Tel Hayash. Tem um monte de gente que quer ser Bill Johnson. Tem um monte de gente que quer ser, quem mais aí? Billy Graham. Um monte de gente vai querer ser você quando você tomar sua posição de ungido de Deus e começar a manifestar o poder e a glória que o Senhor quer trazer sobre a terra, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, mudando toda a atmosfera da sua vida. O Senhor está aqui e eu sei que Ele está te falando algumas coisas, algumas decisões que você precisa tomar. Começa a falar com Ele, baixe sua cabeça um minuto.